Pastora, o Espírito Santo é um consolador mesmo? É. Eu pude, durante esse meu processo nessa luta aí, eu pude sentir de pertinho o Espírito Santo. Ele realmente é o Consolador. E a gente só pode, eu acho assim, você só pode dizer que Ele é o Consolador quando você passa por uma situação difícil e você sente Ele bem pertinho. Pastor, teve noites assim, eu não podia acordar meu esposo porque ele estava com medicamento para dormir, bem no começo, quando aconteceu. E houve noites que eu saí do quarto, do meu quarto, para não acordá-lo, porque se eu acordasse ele ia sair. Então houve noites que eu saí assim e tinha um quartinho na minha casa, tem um quartinho assim do lado, e ali eu me jogava assim no chão, sabe? Ali eu me jogava no chão e ali eu dormia, às vezes muito cansada de ficar acordada, a mente trabalhando muito e sofrendo muito, que às vezes eu passava assim por aquele soninho rápido, sabe? Quando eu acordava eu estava deitada no chão. Então eu levantava, aí eu ali orava, ali eu pedia para Deus tirar aquela dor, porque a dor é terrível. Mas, é uma dor muito terrível. Na realidade eu imagino, mas eu creio que só sabe quem realmente passou por isso, né? É só quem passa mesmo. Só quem passa mesmo. Não tem palavras, sabe? Não tem palavras. Não tem palavras. Mas o Espírito Santo... Mas ali eu sentia o Espírito Santo assim junto comigo, me dando força, e às vezes eu ouvia a voz do Espírito Santo. Puxa, sabe, assim, ó, estou contigo, você vai vencer, se levanta. Muitas vezes aconteceu isso comigo, muitas noites, muitas madrugadas, sabe? Então o Espírito Santo existe, ele é real. Amém. E isso é maravilhoso. Então, agora você vê, mudando um pouquinho. Porque tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Esse versículo é verdadeiro na sua vida? É verdadeiro. É verdadeiro? É verdadeiro. Como toda a palavra do Senhor é verdadeira. Com certeza. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu acredito que toda a experiência que a gente passa, tudo tem algo que precisa, que você precisa passar para você aprender a lidar com algumas situações. Então Deus, Ele quer nos usar em todo o tempo, né? Com certeza. Em todo o tempo. Só que Ele não vai usar uma pessoa se ela não tiver uma experiência para aquilo. Né? Verdade. Então hoje eu trabalho com isso, hoje eu aconselho as pessoas, hoje Deus coloca pessoas na minha frente assim que eu, sabe, inclusive pastor, em uma dessas noites que eu passei nessa madrugada, que eu passava sofrendo e pedindo para Deus tirar aquela dor de mim, numa dessas noites eu senti Deus falando comigo, que era para eu me levantar, tirar as minhas vestes de cinza, o meu luto, me fortalecer, porque Ele ia enviar outras filhas, que a minha não precisava mais de cuidados, mas que Ele ia enviar muitas filhas para eu cuidar, e era para eu me fortalecer, porque essas filhas viriam de todas as idades, independente das idades. Na hora eu falei, eu não quero mais cuidar de ninguém, Senhor, eu não quero cuidar de ninguém, eu sempre cuidei, olha o que aconteceu com a minha filha, sabe? Naquele momento foi isso que eu pensei, porque certo. Naquele momento era eu e Deus, sim, né? Sim, com certeza. Mas depois, pastor, olha, é muito interessante a gente falar sobre essa experiência, porque depois que aconteceu isso comigo, eu tenho aconselhado tantas pessoas. Acredita, pastor, que esses dias eu fiquei admirada. Eu atendi uma pessoa que veio de fora, não é nem daqui de Matinhos. Sabe quantos anos tem a pessoa? 83 anos. Ou seja, é um idoso. 83 anos com depressão, pastor. E aquela conversa foi tão maravilhosa que ela falou assim, eu quero voltar sempre, porque essa conversa com você foi diferente. Como que essa pessoa chegou até você? Então, ela viu na página do Instituto. Certo. Ela viu a página do Instituto, viu o Carapé de Matinhos, e aí a neta dela me conhecia, elas me ligaram e marcaram comigo, sabe? Aí eu falei, olha, eu vou sim, quero conversar com ela, assim. Aí a gente conversou, foi maravilhoso, sabe?
E aí, quando eu atendi essa mulher, que eu conversei com ela, depois que ela foi embora, eu comecei a pensar no que Deus tinha falado para mim naquela noite. Falei, olha, por que Deus falou para mim que viriam de todas as idades? Né? Tá aí, 83 anos. Ou seja, Deus pegou algo trágico Então, e transformou numa bênção. Porque na realidade foi isso. Foi. Na sua vida foi uma bênção. Deus usou, digamos assim, você tinha uma filha e hoje você tem muito mais do que isso. Porque através de todo esse sofrimento que você passou, dessa experiência, você hoje está ajudando outras pessoas a, digamos, a não tomarem essa atitude que a sua filha tomou. É verdade. Ou seja, Deus pegou você, lapidou, e hoje você é um instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. É claro que para todas as pessoas não tem a mesma, Deus não trabalha da mesma forma, né? Com certeza. Mas comigo foi assim porque também eu não tinha opção. No começo eu falei assim, ou eu me levanto e vou estender as mãos para as pessoas para ajudar, ou eu vou ficar no fundo de uma cama aí, porque é isso que, né, o inimigo quer. Mas eu, por outro lado, eu falei, não, mas ajudar é bem melhor do que ficar deitada aí esperando, sofrendo. Não, eu vou ajudar as pessoas, que isso vai fazer bem para mim. E eu ali eu não estava vendo que Deus estava querendo me usar para isso. Até então eu não tinha percebido, mas aí depois, aí é que veio. Aí é que eu fui entender, né? Daí você começou a ligar a voz de Deus, ou seja, aquilo que Deus tinha te falado, com os acontecimentos que foram se desenrolando. Daí você disse, não, realmente Deus vai me usar nessa área. E aí, pastor, tem um versículo que ficou na minha mente também, que é que não cai uma folha da árvore sem a permissão de Deus. Certo. Não cai uma folha da árvore. Ou seja, Deus está no controle de Deus está no controle de tudo. Ele não perde o controle nunca. Né? Ele é nada passa perfeito, despercebido. Nada passa despercebido. E em toda tragédia, em toda luta, em todo sofrimento, nós temos que tirar algo bom. O que foi de bom que eu tirei? Essa minha vontade, esse meu desejo, com a ajuda de Deus, de estender a mão às algo que pessoas. você nem sabia que tinha. Não. Eu sempre fui uma pessoa assim, de caráter bom, por causa da família, de berço. Mas assim, essa coisa de ajudar, porque eu ouvi... Desenvolver um assunto também, vamos falar assim... Pouco discutido, Pouco discutido, né? Porque tá aí, né? Tá aí, exatamente. Tá aí, nós precisamos aprender a lidar com a situação. E de que forma? Ajudando e incentivando a pessoa que viver é bom, né? Incentivando a lutar, né? As famílias reconhecerem os sintomas. Isso. Né? Porque se veja bem, até agora, dia 10 de setembro, dia 10, domingo que vem, o Dia Mundial de Combate ao Suicídio. Dia 10, eu não sabia. Eu soube disso depois também. É que eu sabia que tinha um dia específico para isso, que na realidade não deveria ser um dia só, né? Mas deve ser, digamos, todo dia. Pastora, seguinte, na sua opinião, como pastora, os pastores, no geral, por que eles não tocam nesse assunto? Depressão. Olha, pastor, eu acredito que tem essa dificuldade, né, eles têm dificuldade de falar sobre isso, porque também muitos foram ensinados assim, né? Muitos também cresceram como a gente cresceu, aprendendo que depressão não existe, né, para crente, evangélico ou como queiram, né? Não existe. Muitos ainda acreditam nisso. Né? Na realidade, pastora, eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu pensava assim. Sim, eu pensei isso. Eu pensava, a pessoa falava tá depressiva, eu falava, tá endemoniada. Sabe, se não tivesse endemoniada, eu falava, tá perturbada, tá doente, não tem comunhão com Deus. Eu mudei. Eu vi que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E depressão é uma doença. É uma doença, Assim como os médicos tratam de AIDS, tratam de câncer, de outras doenças,
trata de depressão, porque a depressão é uma doença. É uma doença. Hoje é uma doença psicológica. Exatamente. Hoje ainda estava lendo, é um assunto também que posteriormente nós vamos também tocar, não hoje, mas em outra oportunidade. Ansiedade. Sim. Ansiedade também é uma doença. Eu não sabia. Eu pensei que era Com certeza. e é algo que afeta milhões de pessoas. Hoje em dia as doenças psicológicas estão aí. Exato. E é preciso falar sobre o assunto. É preciso falar. É preciso falar. Porque eu vejo o seguinte, nós como pastores, nós cuidamos muito da vida, digamos, da vida espiritual das pessoas, mas nós esquecemos que o lado psicológico afeta também grandemente. Sim. E muitas vezes não tem, digamos assim, uma ligação o psicológico com o espiritual. Porque vamos, da Ellen, né? Da Ellen. Da Ellen. A da Ellen, você vê, era uma moça atuante, cresceu, vamos dizer, nasceu num berço cristão, cresceu, batizou-se e tudo, trabalhava na igreja, mas o lado psicológico dela não estava, digamos assim, me corrija, condizente com o nível espiritual, vamos falar assim. O nível espiritual, digamos, estava bem, mas o lado psicológico não estava. Isso. E eu vejo que nós, como pastores, nós temos que, na medida do possível, olharmos para esse lado, prestarmos mais atenção nas pessoas, porque eu creio que dessa forma nós estaremos ajudando. Qual é a sua opinião a esse respeito? Eu acho que preciso deixar bem claro, pastor, que igual eu falei, que depressão é uma doença, né? Que assim como os médicos, né, fazem o tratamento de câncer, de AIDS, de outras doenças, também trata a depressão. É necessário falar, assim como Deus cura, né, o câncer, a AIDS ou qualquer outra doença, para Deus não tem limites, não tem, né, não é limitado, o nosso Deus não é limitado. Ele também cura a depressão. É necessário falar isso, porque às vezes falam, não, mas isso não é doença, isso é bravo, isso é frescura, isso vai lavar roupa, vai lavar um tanque de roupa, sabe? Vai lavar uma louça, é assim que as pessoas falam, isso é frescura. E não aprenderam a lidar ainda com isso. E hoje, inclusive, hoje ainda a gente ouve isso, né? Que isso é frescura, que isso não existe, que falta do que fazer, imagina. A pessoa está em pecado. A pessoa está em pecado. A pessoa não tem comunhão com Deus, é por isso que está vivendo desse jeito. E não é, pastor. Exatamente, não com certeza não é. Não é. Eu quero até fazer um parênteses e deixar os nossos, vamos falar assim, os nossos ouvintes curiosos. Elias, o profeta Elias, ele passou por uma depressão. Você vê, ele teve uma vitória muito grande. E depois daquela vitória, o camarada se esconde numa caverna. Ele não queria mais sair de lá. Teve que a presença de Deus ir lá e, digamos, Elias, vai, levanta, porque a tua jornada é longa ainda. E que é isso se não for uma depressão, né? Exatamente. Porque como depressão são quadros que apresenta, então eu acredito que ele estava num quadro depressivo. Ele estava num quadro depressivo. Na realidade, se nós formos analisar, ele estava, digamos... ele passou por um estresse tão grande enfrentando aqueles profetas de Baal, que ele sofreu tanto que aquilo ocasionou um acúmulo de estresse tão grande que veio deixar esse homem depressivo. E nós hoje em dia não é diferente. A nossa vida agitada, a nossa correria, você vê, hoje nós vivemos, volta e meia eu estou falando na igreja que nós vivemos numa época, digamos, de uma tecnologia tão grande, mas que isso tem nos causado problemas. Nós mandamos uma mensagem para uma outra pessoa via WhatsApp, que hoje, digamos, é o meio mais rápido, e nós queremos que a resposta venha de imediato. Quando a pessoa fica 5 minutos sem responder, a gente já fica, poxa, o que está acontecendo? Por que não responde? Não quer responder? Tá bravo comigo? O que eu fiz? Não gostou da pergunta? Não gostou da pergunta? E isso, a gente vê que isso também tem causado. Você vê, hoje é toda uma era tecnológica, são computadores, são carros cada vez mais velozes, são aviões. Ou seja, o mundo hoje é globalizado, mas com toda essa globalização existe uma cobrança de que nós temos que não somente fazer perguntas rápidas, nós temos que respondê-las mais rápidos ainda. Há uma cobrança por parte de todos.
até em relação à igreja. Eu digo em que sentido? Pastora, hoje nós vivemos uma época, você sabe muito bem disso, de que se prega um evangelho onde tudo é imediato. Você ora de manhã, à tarde, Deus já tem que te dar a resposta. Deus é obrigado a te dar a resposta. É bem assim. Né? Você vai deitar à noite e de manhã você já quer que o pedido que você fez à noite, que de manhã a resposta esteja ali. E quando essa resposta não vem, as pessoas começam a guardar isso e achar que elas estão, digamos, com algum problema, ou até Deus está com problema. Que Deus e não não quer responde. ouvir, né? Que Exato, Deus não quer Deus não quer ouvir. E a pessoa nessa, digamos, ansiedade, porque a ansiedade, digamos, eu vejo que é um degrau que antecede a depressão, vai causando esses problemas. Mas vamos avançando. Pastora, que conselhos você daria para uma família que passou por essa situação?